Bom, boa tarde a todas, todos e todas. Muito obrigada, professor Laércio, por ter aceitado o convite, mesmo em cima da hora. A gente fica muito grato pela sua participação. Esse é o terceiro Anos Híbridos desse ano, desse semestre. E nosso tema é formação de professores e a inclusão de estudantes com deficiência. Nosso convidado é o professor Laércio Esponchiato, não sei o que a gente fala. Esponchiato. Professor Laércio, ele atua na rede estadual, na escola em Lau. Ele atua na área de ciências humanas. Vou fazer uma breve apresentação, mas aí você pode complementar da forma que você quiser. Tem graduação em filosofia, teologia, mestrado em educação pela UFS, é preceptor atualmente do Residência Pedagógica e pós-graduando em gestão escolar. E algo que a gente buscou estabelecer um contato aqui com ele foi principalmente através da dissertação na área de educação, né? Que tem justamente o título do tema da temática de hoje, né? Formação continuada, né? No contexto da educação inclusiva, que defendeu em 2020, né? E aí a gente queria justamente estabelecer esse diálogo com você, né? Pelo Elos Híbridos, que a gente sempre convida pessoas de diversas áreas para estabelecer esse diálogo com a gente, que tem várias áreas, né, das ciências humanas. Então, acho que seria bem interessante essa temática da inclusão que passa por todas as áreas da licenciatura, né? E aí, uma das questões que tu coloca na própria dissertação é algo que eu queria instigar na sua apresentação, né? Sobre se a escola é um ambiente de todos, de acolher todos os estudantes, se ela está adaptada para receber essa demanda e se a formação acadêmica contribui de forma a preparar que a gente possa atuar junto aos estudantes com deficiência na educação básica, principalmente. E é isso, muito obrigada. Muito bem. Eu que agradeço essa oportunidade e eu tive o privilégio de fazer então essa pós-graduação, o mestrado aqui na UFES, e que sempre foi, eu sempre digo nas minhas apresentações, na sala de aula, dizia, agora na pós-graduação digo também, eu sinto um orgulho enorme poder fazer parte, né, dessa casa, desse andário, dessa universidade. Contribuí muito pouco, mas lá no início, nos movimentos sociais, a gente tinha alguma ligação, a gente participou de eventos que buscavam trazer a universidade para cá. Então, isso, no fundo, a gente se sente um pouco parte, construtor dessa universidade, mas especialmente acho que agora, nesse momento que a gente, vamos dizer assim, que a gente se usufrui dessa universidade aqui. Nós conversávamos primeiro, né, o quanto é importante que a gente faça movimentos de trazer mais alunos, de fortalecer essa universidade na nossa região, né? Acho que vocês, enquanto acadêmicos, professores, fazem essa parte. Nós, lá na sala de aula seguida, a gente tem comentário para a gurizada, tem a federal aqui, vocês não precisam pagar arquitetura não. Na privada, tá? Nós temos aqui, vocês não precisam sair mais para longe, tem medicina ali em Passo Fundo, tem as licenciaturas aqui, né? Eu acho que então não há mais essa necessidade dentro dos cursos que são oferecidos aqui, dentro da possibilidade, é aqui mesmo, né? Ele dá valor para a universidade, para aquilo que é nosso, aquilo que é da região, e aí um corpo competentíssimo de professores, eu admiro mesmo, é uma exigência. Agora eu estou fazendo a pós, né, em questão escolar, supervisão, e a gente tem visto assim, uma seriedade dos professores tirando o ouro, nossa, né? Não tem choro, não tem churumelas. Então acho que dá essa excelência, é uma universidade que você vê ela por conta disso, né? Por essa excelência, por essa capacidade que ela tem de gerar conhecimento, de gerar e de transformar, de formar profissionais depois competentíssimos, né? E aí, também para mim é um privilégio estar aqui, eu acho que, vamos dizer assim, trazendo de volta essa contribuição. Bom, eu fui agraciado com a universidade, também continuo, e eu acho que agora deu um pouco esse retorno, embora talvez muito simples, nada, não pensem vocês que será assim, nossa, uma coisa, né? Um
diálogo simplesmente daquilo que foi o meu trabalho enquanto dissertação do mestrado, e um pouco daquilo que é a vivência nossa de sala de aula, né? E que a gente tenta justamente responder, na minha fala, acho que a gente vai tentar responder essas perguntas da colega, né? Eu já me informei assim de antemão, que são o pessoal das licenciaturas, né? E que acredito que esse é o nosso campo, né? A importância de falar para vocês, esse grupo, sobre justamente a formação de professores, né? E com relação à questão da inclusão dos alunos com deficiência, do estudante com deficiência, né? Mas lá pelas tantas eu deixo na minha dissertação, eu deixo algumas aberturas, ou mesmo algumas afirmações que, por mais que a gente fale de um tema específico, que é a inclusão do estudante com deficiência, nós deixamos claro que a escola tem que incluir a todos e a todas, né? Não é incluir apenas alguns, ou integrar alguns e deixar os outros à margem, né? Não é uma escola, uma educação que se queira ser inclusiva, tem que incluir a todos e a todas, né? Ninguém fica de fora, ninguém é menos, ninguém fica de fora, ninguém fica na margem, né? Mas todos dentro, todos incluídos. E aí eu acho que a colega, a Simone, ela falava há pouco, né? E eu fiquei feliz também já com isso, acho que já quebrou um pouco assim, aquele clima de medo de falar com o grupo, de uma certa incerteza. Ela disse assim, eu vi o teu primeiro capítulo e achei fantástico, onde eu coloco um pouco lá no primeiro capítulo da dissertação, e eu acho que é uma prática da prof. Marilana, a minha orientadora, né? Hoje ela está cedida ainda lá para o Instituto Federal de Santa Catarina, em Blumenau. Alguém me disse que ela talvez volte para cá esse ano já, e eu acho que é uma prática dela, de os seus orientandos fazerem essa retomada da história da vida, né? Da história de vida de cada um, e eu faço isso no primeiro capítulo da dissertação, e ainda onde eu coloco, na verdade, embora essa minha busca de entender a inclusão, né, ela tenha acontecido a partir de algumas situações da minha vida, né, por ter em casa, na minha família, na minha filha, né, que teve dificuldades, tem dificuldades de aprendizagem e que passou por esse processo da escola, né. Então acho que isso me movia, me mexia muito, e aí a partir desse olhar que eu fazia para minha filha, eu fazia também esse olhar para fora, para os outros. Como é que eu sou com os outros, como que eu faço com os outros, como que a escola atende esse aluno, né? Que tem essa necessidade desse olhar muito próximo, muito carinhoso, muito acolhedor, porque ele traz consigo diferenças que são essenciais para a vida dele, para a vida do estudante, para a vida da escola. Então, isso foi um assunto que aflorou. Mas eu lembro que essa questão assim, da inclusão, do olhar para o outro, é uma coisa, acho que, da minha família. Eu acho que eu fui criado com essa questão de um olhar diferenciado para o outro, né? Então, a gente tinha na nossa região, lá onde eu sou natural, do Frederico, a gente tinha um contato muito grande com os indígenas que vinham vender os seus artesanatos. E enquanto algumas famílias olhavam atravessado ou, né, não atendiam, a gente sempre acolheu muito bem, né, na nossa casa. E eu falo isso não por uma questão mas porque não por uma coisa assim, agora tá, né? Mas meus pais, eu via isso, eu era pequeno, eu via meus pais acolhendo eles. Então, o acolhimento sem acolhimento do preconceito, né? E ainda hoje é assim, né? Ainda continua hoje. Hoje eu tenho o privilégio de estar estudando na pós-graduação com as crianças que talvez passaram lá pela minha casa com seus pais na época, né? Então é uma troca interessante e acho que isso foi forjando um pouco a minha identidade com a exclusão, com o excluído, com aquele que está à margem. E por isso eu estou trabalhando esse tema, né? Por mais que a gente, na hora de ter que escrever, vai ter que ir delimitando algumas coisas, né? Porque você não consegue abranger tudo, mas tem esse olhar, né, dos estudantes com deficiência, mas esse olhar com a inclusão de todos os estudantes, de todas as estudantes. E aí, ao longo, né, desse tempo, e que inclusive antecedia ali esse meu sonho de fazer o
ou esse objetivo de fazer o mestrado, eu vinha me preocupando com isso. Como está acontecendo a formação continuada dos professores para o trabalho com os estudantes com deficiência. Com o andar da carruagem, com o andar do trabalho, nós fomos observando que havia necessidade também de falar da formação inicial. E aí, por isso que nós, a princípio, o tema, o título ficou formação continuada, mas nós vamos ver durante o trabalho aqui, ou se alguém tem a possibilidade de olhar mais detalhadamente a dissertação, eu chego a trabalhar questões também da formação inicial, apontando algumas deficiências, né? Sempre digo para vocês assim, esse olhar é um olhar de alguém que está num determinado campo, numa determinada visão, vocês poderão ter outra visão, outro olhar, né? Então sempre levar em consideração que é um conhecimento parcial, ele não é definitivo, não é fechado, tá? E aí talvez, como que nós construímos a pesquisa, né? Nós fomos olhando, fizemos uma busca nos principais repositórios da Cielo e da Ampere, encontramos 128 artigos, né? Num recorte de 2014 a 2018, onde nós encontramos 128 artigos que falavam, ou pelo menos tinha um título nos escritores, nós buscamos como formação continuada e inclusão, exclusão, que apareciam, mas depois, fazendo uma seleção, acabaram ficando 21 textos que a gente usou para fazer o estado do conhecimento, né? E aí, depois, então, nós fizemos análise dos aspectos pedagógicos numa escola, então, da rede estadual de Erechim, onde a escola foi escolhida por ela ter nos seus princípios, no seu PPP, nos seus documentos principais, no guia prática, alguns princípios da inclusão. Então, por que não foi essa ou não foi aquela outra escola, mas foi determinada escola, qual é o SINTED, que havia na sua Constituição lá, os princípios da inclusão. Fizemos um trabalho de um grupo focal, nós reunimos lá 11 professores, e aí fizemos alguns encontros, e aí nessa dinâmica, né, umas entrevistas semi-estruturadas, mas também abertas às outras conversas, outras propostas, né? E aí, nessa questão da contextualização das políticas públicas que eu faço lá, já adiante, né? Eu tenho feito uma contextualização assim, buscando aonde que aparece ou como a educação inclusiva ela é trabalhada no Brasil. E aí, buscando esses aspectos históricos, eu pude encontrar lá desde o Brasil Imperial, 1854, com a criação do Instituto Imperial, né, de Meninos Cegos. E um pouquinho mais adiante, mais tarde, em 1857, o Instituto Benjamin Constant, que ele funciona até hoje, né, que é para surdos e mudos, então já alguma preocupação, né, de atendimento dessa demanda. E aí, depois, vou dizer assim, um salto maior, para a gente não ficar, também acho que esse não é o objetivo da gente detalhar historicamente, mas e aí vai para 1954 com o aparecimento, o surgimento então, da criação das APAES, né, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Vendo que também, durante a dissertação, eu vou mostrando um pouquinho como que as linguagens, né, ela vai mudando ao longo do tempo, né? Em 1954, tratados como excepcionais, né? Depois, em 1961, a LDB, a Lei de Diretrizes de Base, nossa primeira Lei de Diretrizes de Base, né? Então, onde ela já traz uma proposta de integração desses estudantes nas redes de ensino. Mas ainda é uma integração, não seria ainda um processo mesmo de inclusão, de estarem aí presentes junto com as classes ditas normais, né? E aí depois, mais tarde, a Constituição Federal de 88, no artigo 206, que vai deixar claro, né, a universalização e o atendimento preferencialmente na rede regular de ensino dos estudantes com deficiência, né? Nós vamos ter depois, tem outras
outras leis, né, outros documentos, mas especialmente os planos nacionais de educação, que aí eles são planos que vão perpassando, né, de governos em governos, né. Nós tivemos o de 2001 a 2010, que já falava lá na universalização para todas as crianças de 4 a 17 anos com deficiências, né? Ou agora o atual plano, que é de 2014 a 2024, também prevê, né, essa universalização. Então, eles têm tratado, eles têm assegurado, né, embora depois eu vou chamar a atenção para alguns elementos da política atual que não foram contemplados na época, né, uma questão temporal mesmo, né? Bom, a partir do que eu trabalho a questão de assim, por onde que passa um pouco o entendimento, né, da formação, por onde que passa um pouquinho o entendimento sobre o que nós entendemos como formação continuada, né? Então, eu busquei em Paulo Freire a questão do inacabamento do ser, né? E para nós, Paulo Freire é praticamente leitura obrigatória, né, nesse nosso campo. Podemos fazer inúmeras críticas, podemos ter um posicionamento claro. Eu acho que é isso que faz com que Paulo Freire exista, viva. Eu acho que as leituras que nós fazemos e a contextualização, ele dá e aquilo que a gente vai além, né? E aí que ele fala nesse aspecto inacabamento do ser humano, né? E por isso que eu trabalho também com essa perspectiva, que é um trabalho que não está acabado, que de forma alguma tem essa perspectiva, né, de acabar, de estar acabado. Eu acho que seria muita presunção, né, de querer acabar com isso, né, um tema tão caro, tão abrangente. E Libânia também, que vai falar que na verdade, a formação continuada é um prolongamento dessa formação inicial, né? Visando sempre, então, o aperfeiçoamento profissional, teórico, prático, no próprio contexto de trabalho. Isso é importante, né? Uma formação continuada que se dá no contexto do trabalho, né? E ao desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla para além do exercício profissional. Esse aspecto, né, que vai nos dando uma pista, assim, pista, e não basta uma formação inicial, da qual eu já tive, vocês estão tendo, mas depois a gente tem que estar em constante aprofundamento, constante leituras, e aí, ou buscando a própria formação da mantenedora, ou aquela que a gente busca pessoalmente. E agora, talvez assim, o aspecto daquilo que, vamos dizer assim, que é o cerne da pesquisa, que eu acho que daí seria o tema propriamente desta tarde, que é a formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, né? A formação, ela é uma questão que vem sendo discutida, sempre foi discutida, mas ultimamente ela ganha força, né? E trabalhando no sentido assim, de buscar a afirmação do professor, da professora, como uma profissão, como um profissional, né? Por mais que as crianças nos chamem de tio, às vezes em quando, né? Ou a tia, ou alguma coisa, né? E a gente tem um respeito, o sor, né? A gente tem, como que eu digo essa? O sor, né? Prof. Então, salvo assim, até esse ano, né, aconteceu no início do ano, né, uma turma de 6º ano, né, inclusive uma experiência nova para mim, das crianças 3 e 4, não sabem me chamar de pai. Não, tá, com todo cuidado, com todo carinho, são os tiquinhos pequenininhos lá, né, e a gente sabe, né? Mas revela algo, muitas causas, ó. Vamos combinar o seguinte, a partir de agora, aqui, sempre que nós tivermos essa relação, eu sou professor, vocês são meus alunos, né? Então, porque a ideia um pouquinho é isso, né? Que nós podemos ser tios, né? Que nós podemos ser esse professor, tá legal, não cuidar da criança, tá bom, né? Então, a gente tem buscado lá afirmar, né? Enquanto formação, enquanto professores, esse aspecto da profissão. E o Vasconcelos vai dizer assim, bom, se para as outras profissões isso é importante, né? Para o arquiteto é importante que seja um profissional, para o médico é importante que ele seja um profissional, para o veterinário, né? Para tantas outras profissões é importante que ele seja um profissional, ainda mais, né? Para nós, no caso
da profissão docente. Né? E isso por conta da complexidade, né, que a nossa atividade docente ela atinge. Eu tenho me dado por conta disso cada vez que passam os anos, né, e a experiência tem me dado por conta disso. É complexa, não sai simples. Né? Às vezes, aquele olhar que aquele pouco a gente tem assim, um outro profissional, para o arquiteto, o engenheiro que vai construir a casa, o prédio, não pode cair, né? Ou o médico que vai fazer uma intervenção e não pode errar. A gente olha assim, né? A nossa profissão é tão importante quanto as outras. Né? Nós também estamos no alicerce da formação humana, na formação de pessoas, e que eu venho insistindo diariamente, com menos preconceito, com maior abertura ao novo, né? Que a gente possa se desvencilhar dessas amarras, né? Que está sendo difícil. Olha, eu não sei qual é que é o nível de inserção de vocês nas escolas, mas a gente tem observado assim, tempos sombrios em relação às questões de racismo, às questões sexistas, né? Muito fortes na escola. Pelo menos naquela que eu estou, com aqueles alunos. Então, sempre olhando assim, é uma visão desde um ponto, né, uma escola em que eu trabalho, né, eu trabalho só numa escola, então aqui um pouco é de uma visão que eu tenho daquela escola. Mas isso pode ser confrontado depois na prática, vocês têm com outras escolas, né. Uma outra questão que o Vasconcelos vai puxando nessa questão da profissão, né, e que aí eu concordo, é a crescente demanda que a sociedade tem imposto nas questões das atribuições da escola. Então, atribuições que antes não eram da escola, e hoje elas estão sendo atribuições, e aí a gente teria que ver e analisar em que grau isso é ou não é, ou que, por exemplo, cuidar das crianças enquanto os pais estão no trabalho. Essa é um pouco uma das funções, vamos dizer assim, que assume a escola, e aqui podemos dar uma olhada no Vasconcelos, falar isso, de que a escola acabou assumindo, né, algumas questões que antes não eram da escola. Por exemplo, higiene, né, educação sexual. Né? Então, eles assim, algo que antes você vinha de casa com essas instruções, com essas demandas, agora, né, noções de higiene, algumas outras demandas que antes eram oferecidas pela família, agora estão sendo oferecidas pela escola. Tá? E a gente ouve quantos relatos, né? A mãe procurando a vaga para a criança dentro de bebês, né? Já teve exemplos na secretaria aqui do município que a mãe grávida já foi procurar a vaga para a criança, né? Então, claro, você faz muitas análises, faz uma análise das questões das desigualdades que nós temos. A mulher tem que deixar a criança em lugar, porque ela tem que trabalhar. E se puder então deixar na escola, que não precisa pagar, melhor ainda. Né? Então você tem que ter também esse outro lado. Mas lembrando sempre de que o Estado deveria ser garantidor dessas condições de que a mãe pudesse acompanhar seu filho, pelo menos uma boa idade, né? Que não precisasse estar fazendo isso enquanto joga, vamos dizer assim, a responsabilidade para outros setores que não são mais as responsabilidades da própria família. Né? E aí também essa questão do profissionalismo enquanto professores por conta dessa formação inicial frágil, né? Que o Vasconcelos vai dizer, tanto pela qualidade de formação disponibilizada, quanto pela falta de interesse acadêmico na sua formação. Né? Ele vai tratar aqui, e eu acho que não é o caso dos nossos acadêmicos, né? Mas que há alguns, vocês veem, né? Havia algumas práticas, né? De certos acadêmicos, de certas faculdades, ainda mesmo assim, né? Além de formar professor mesmo, né? Não precisa ser aprofundado, não precisa muito tempo, precisa, né? Então, nesse sentido é que nós vamos trabalhando essa necessidade de uma formação cada vez mais presente e continuada, né? E de forma consistente. Gente, vocês vão me falando também da questão de horários, né? Tá contigo, tá. Daqui a pouco eu vou me empolgando e aí... Bem,
Eu acho que um aspecto interessante aqui, o Demerval Saviani, ele vai falar de uma hipertrofia da escola. Ou seja, quando a escola passa a desempenhar papéis que antes não eram função dela, que antes não desempenhava. Né? E aí, na questão da formação inicial, né, o próprio Nova vai trabalhar essa questão de uma formação que ela ainda é tratada, tá, com precariedade, inclusive a formação de professores como secundário. Eu volto a dizer, e não é porque eu estou aqui dentro, e porque eu defendo a Universidade Federal, mas aqui eu vejo, pelas práticas, por aquilo que os colegas, aquilo que eu vejo que vai saindo daqui, ou mesmo os meus alunos lá do residência pedagógica, eu vejo que não é secundário. Acho que aqui não é secundário. Mas a gente vê que outras universidades, outras faculdades relegaram ou fechando curso, não tendo mais a oferta, migrando para outros setores que a mantêm financeiramente também. Né? Outras questões que aí, geralmente, a questão que o Nova fala, a questão de a quem é ofertado, em que período é ofertado a universidade, né, as licenciaturas. Geralmente tem que ofertar no turno noturno, né, porque o estudante das licenciaturas ele precisa trabalhar, ele precisa se manter. Né? Então ele vai dizendo assim, olha, de forma muito sutil, mas isso vai mostrando o quanto nós temos essa formação que ainda não foi assumida de corpo e alma na formação dos professores. Né? É política, né? Uma questão política, uma questão política. Nós até fazíamos uns comentários na aula de gestão escolar, dizer, é uma política pensada para ser assim. Ela não é ingênua, ela não acontece ao acaso. Ela é programada para ser assim. Né? Então, sim, por gentileza. Da mesma forma, a questão continuada, né? Porque perceptível, cada vez mais o acúmulo de trabalho que os professores têm tamanha que há certas dificuldades. Toda a minha formação, mestrado, doutorado, eu fiz na escola. Então, era um projeto meu, não era um projeto formativo para a escola. Então, imagino que quem transita no mestrado profissional, na gestão, está em volta a essa questão também. É como se fechasse, né? E detalhe, dificultam ainda mais. Né? Fecham questão de liberação, de horário, de licença, né? Uma licença qualificação é quase que impossível. A minha licença de interesse foi abaixo de choro, e eu consegui. Né? Eu tive colegas que não conseguiram licença de interesse, por conta que eu consegui a bolsa na UFES, de bolsa de doutorado. Eu estava no 3º ano de curso, e eu tive que falar, só faltou falar com o Eduardo Leite. Falei com o coordenador da CRE, falei com a direção, e só consegui porque houve um acolhimento da direção da minha escola. Porque senão não teria conseguido. Então, acho que esse é um ponto também que a gente tem que pensar. O quanto a precarização, o acesso à qualificação também é um lugar de desigualdade no nosso país. E esses tempos eu fui numa ideia, né, para observar as gurias, a Jennifer e a Carolina, e uma das discussões justamente foi a dificuldade de acesso que os professores têm para o mestrado, para o doutorado, porque trabalha 60 horas. E como conciliar esse aspecto? Lembrando que são questões de formação continuada, de qualificação, de ampliação de profissional, né? E isso é pensar a profissão como um lugar fundamental de qualidade, de possibilidades que, infelizmente, a gente não tem, porque é uma questão de política. Então, é bastante interessante. E no meu caso... Desculpa, vamos fazer só uma questão de ordem, a gente deixa o professor continuar e aí a gente faz uma rodada de discussão no final da fala dele. Pode ser? Pode ser. Por mim, como vocês vão organizando. Bom,
Com relação a essa questão da formação, e eu acho que aí o professor tem razão quando ele fala dessas dificuldades, eu já me organizei, tive que me organizar na escola e dizer, ó, na sexta-feira e no sábado, na sexta-feira, eu não dou aula, eu não posso, vou assumir outro compromisso. A escola tem sido parceira até aqui, pronto. Tá? A escola tem sido parceira. Agora, dizer assim que as escolas fazem um processo de incentivo, não, é o que você faz, outros colegas. É aqui que eu vou estudar mais. Então há um próprio desânimo e a própria instituição não vê que você liberando o professor, dando uma licença interesse, uma licença qualificação para se qualificar, uma licença qualificação que ele vai tornar melhor. Ninguém vai tirar uma licença qualificação para estudar, você piora. Né? Então isso é uma grande das dificuldades que a gente enfrenta. E que nós vamos tratar em seguida na formação continuada, só talvez trazer esses dois relatos aqui de professores, então, que eu pesquisei, e justamente são dois relatos, de um professor que faz mais tempo, que está na lida, e outro mais recente. Então, o professor que tem mais anos de atividade, então veja aí que a formação dele é curta em ciências, plena e pós-graduação, ainda no tempo da curta, da plena, né? E ele diz assim que naquela época não tiveram nenhuma cadeira específica e também pouco ou nada se falava de inclusão. Um tema que por mais que ele seja antigo na sociedade, mas que ele vem ganhando força nos últimos anos, sim. Nada se falava que poderíamos ter alunos com níveis de deficiência mental, ou retardo mental, ou físico, enfim, nada. Não temos nada, não tivemos nada, não tivemos. A outra professora, ou professor, então, ela se formou em 2015, então relativamente recente, né? Mas justamente a gente teve uma matéria de 6 meses de Libras, logo no começo da faculdade, quando tu ainda não está atuando na área e quando começa a atuar, tu já esqueceu. Tive mais outra matéria de 6 meses, que é a educação inclusiva, mas que de inclusiva só tem as leis, que são lindas no papel, mas quando sai do papel não é bem assim. Então, vai retratando um pouquinho vamos dizer assim, a formação deficitária na formação inicial com relação à inclusão. Bom, e aí na formação continuada, então nós podemos ter duas constatações. Aqueles que dizem não ter formação continuada, né, e que ela não é proporcionada nos espaços da escola, mas que, como acreditam ser importante, buscam essa formação de forma individual. E aí sai para fazer um mestrado, sai para fazer uma pós-graduação, busca hoje com a possibilidade, e aí a pandemia eu acho que deu um boom nessa questão, né? A formação online, a formação virtual, então buscam essa formação. Né? E aí o relato da professora, do professor é que se parte do pressuposto que assim, nós temos que descobrir, a formação continuada não está nos formando para isso. Poderia ter um espaço para discussão, sim, mas quem vai descobrir as coisas somos nós na sala de aula. O que se espera dos professores, mais ainda, é que busquem. Você vai descobrir como trabalhar com esse que tem tal dificuldade, etc., com esse que não gostaria de história, com esse que é barulhento, com esse que é isso que eles querem. Tá? Então, no fundo, um pouco aquele nosso dito aí popular, que você vai trocando o pneu do carro enquanto você vai andando. Né? Mais ou menos um pouco isso que a gente acaba fazendo. A gente vai pegando, né, formando, buscando novos conhecimentos a partir do confronto que você vai ter em sala de aula. Né? E uma outra constatação que nós temos é daqueles professores, né, que julgam não ter a formação continuada específica para o trabalho com o estudante deficiente, né, mas aí joga por causa da falta de tempo, da sobrecarga de trabalho, da falta de recursos financeiros para investir na formação, né? Mas que o próprio Nova, ele vai dizer o seguinte, agora me falha a memória, mas acho que é Nova, que vai dizer o seguinte, que às vezes isso pode ser uma artimanha para você se esconder atrás de uma necessidade que você não buscar. Né? Então, com certeza, né? A carga horária, eu acho que aqui eu abro um parênteses, assim, a minha carga horária são 32 períodos em sala de aula, para 40 horas, né? Esse ano eu não me queixo, porque eu assumi mais 5 horas, 37 horas, então, para poder fazer um quebra-galho na escola, porque uma professora
está em atestado, né, por conta de uma gravidez de risco, etc. Então nós nos reunimos em 3 professores para não deixar os alunos esperando talvez quanto tempo a vida desse profissional, e aí nós nos juntamos em 3 assim, a gente assume as aulas dela, né, a coordenadoria convoca nós, são 5 horas de um, 5 do outro, fechamos isso. Então, mas você vê assim, ó, você fica absorvido na escola, você mora na escola. Você vai para casa, você vai visitar a família, né? Você mora na escola. Né? Ontem à noite mesmo, a colega disse até daqui a pouco. E nós deixamos nossas coisas lá, né? Ficou mala, ficou tudo lá, porque só fomos para casa, dormimos e voltamos. Então essa é a realidade, e que aí eu acho que a gente tem que reconhecer isso. Acho que é um empecilho para a formação, né? Quando você tem uma carga horária excessiva, quando você tem uma instituição, uma mantenedora que não tem sentido, né, aonde as reuniões de formação ficam para você apagar a fogueira, para você definir que hoje tem que fazer essa planilha aqui dos alunos que não estão atingindo média 6. Aí amanhã tem outra definição, não, agora você tem que fazer a planilha para o aluno que não atingiu média 6, mas a semana que vem é a recuperação para ele. Aí você fica, né, simplesmente absorvido o tempo todo fazendo coisas burocráticas, né? E eu acho que valeria aqui uma pesquisa, né, ver o nível da leitura dos professores. Eu acho que nós vimos de dados interessantes e surpreendentes, né, da porra ou quase nenhuma leitura, a não ser naquilo que é obrigatório para a gente poder se defender em sala de aula, eu diria assim. E aí, nesse caso, né, da dificuldade da formação continuada, então, o professor diz assim, ó, a gente como profissional, nós não somos valorizados. Tem gente que dá aula em 5 escolas, 40 períodos ou mais, esse professor é massacrado, ele mal tem tempo de dar suas aulas, preparadas com muita dificuldade. Como é que ele vai se preparar? Ele não tem nem condições financeiras para aquisição de livros, de material para dar suporte para ele. Então, querendo ou não, essa valorização do profissional, do magistério, ela acaba refletindo no trabalho. Eu acho que isso sim é um relato riquíssimo de alguém que se por um lado há essa reclamação toda, essa inatividade da pessoa que não busca, né? Mas também há esse outro lado, né? Daquele que, de fato, a sobrecarga de trabalho, né, ela é intensa, ela é grande. Eu mesmo, para poder ficar nessa única escola, para não ter que tudo duplicar ou triplicar, né, eu acabei assumindo, então, 6 disciplinas esse ano, né? História, Sociologia, Filosofia, Ensino Religioso, Projeto de Vida, Direitos Humanos e Cidadania. Então, você imagina, isso passa pela sua cabeça durante uma semana. Tudo isso passa pela sua cabeça. Todas essas disciplinas, todos esses alunos, né? Então, de fato, fica bastante difícil você, aqui um pouco, se especializar naquela área, você dominar aquela área, um pouco vai ficar sempre naquela coisa, né? Apagando incêndios toda hora. E se você vai falar com a direção não fala outra coisa também, que também as direções, que a gente tem visto agora, a questão do papel da direção, o papel da coordenação pedagógica, do supervisor escolar, né, tem visto também uma correria, um apagar incêndio de toda a ordem, de toda hora, que também impede. Então, por isso que a gente chega a essa conclusão, né? E não é a gente que chega, mas outros já chegaram para a gente dizer que é próprio desse sistema, né, que a gente vive, esse sistema que ele é pensado para não dar certo, para te deixar nessa loucura, né? Vamos ver aqui. Bom, o contexto escolar é uma outra categoria que nós discutimos, né? E quando a gente vai olhar a questão da inclusão, você vai observar que tem escolas, né, que ainda são permeadas por conceitos, preconceitos, ideologias, valores, diferenças, crenças, né? E de diferentes modos e realidades que constituem a vida das escolas como um todo. Então, escolas bem estruturadas, né, que tem rampas de acesso, né, todas as questões de acessibilidade, que tem piso tátil, enfim, a questão arquitetônica adequada para atender todo tipo de estudante deficiente, né, com sinalização, tudo direito. E tem escolas, infelizmente, elas andam numa situação precária, né, sem rampas, sem acessibilidade. Volta aqui a questão de toda
como é que você vai se dedicar a um trabalho com a sobrecarga toda do trabalho que você tem. Então, são essas escolas que elas aparecem ali num contexto bastante desigual, né, bastante heterogêneo no dia a dia desse contexto das escolas. E aí, então, aparece essa questão da inclusão e da exclusão. Da exclusão, né, que a gente vai perceber, então, que o sistema escolar ele ainda está alicerçado num paradigma tradicional, né, que foi construído há mais de 150 anos, né, com aquele conjunto de disciplinas isoladas, com conhecimentos fragmentados, com os professores especializados em determinadas áreas, com estudantes classificados, rotulados em normais, anormais, né? Aquela história do aluno sentado um atrás do outro, um vendo a nuca do outro, e não sai dessa linha. Né? Quando você quer fazer um processo de uma roda, assim, você tem um período de 40 minutos, que ele vira de 30, e ainda você organiza tudo assim, aí você tem que parar 5 minutos antes, porque tu tem que deixar a sala organizada, então, ainda nós temos um paradigma ainda muito tradicional. Né? E aí hoje eu vejo assim que nós temos um perigo de voltar a fortalecer ainda mais esse aspecto, quando você vê que as liberdades ou a tecnologia que nós temos, ela tem nos vencido, né? Então é o celular em sala de aula, enfim, e aí isso dá um enorme Red Bull, porque agora proíbe, não proíbe, e aí você vai perdendo espaço nisso tudo, e aí qualquer vantagem voltar no passado ali, pega todo mundo enfileirado, tira o celular de todo mundo, né? E aí, bom, são questões que a gente tem que ir analisando, né? E aí nessa questão da exclusão, alguns relatos que foram encontrados, né, pelo menos selecionei aí 5 deles, que eles aparecem como professores que acreditam que a questão da inclusão é melhor que seja feita ainda lá na PAC, né? Então, contrários à Constituição Federal, contrários aos planos nacionais de educação, né, que diz que é preferencialmente, que é para ser feita na rede regular de ensino, né? A inclusão devendo ser aos poucos, para não prejudicar os normais. Olha só, como conta que nós aqui somos todos normais, né? Como conta que dá para classificar, né? Que dá para classificar alguns como normais e outros anormais, né? Integração, né? Alguns, assim, quando você diz assim, a inclusão aos poucos, a inclusão com hora marcada, né? Então hoje tem aqui o aluno tal que tem certa deficiência, então nós vamos hoje acolher ele, hoje eu vou dar uma aula para ele. Inclusive a pessoa diz assim, eu vou preparar uma aula daquele dia, né? Dizer como que os outros dias, ou se ele está aí nos outros dias, ele não precisaria preparar, ou se quando tem os alunos normais, você não precisa preparar aula, né? A integração volta lá na LDB de 61, pensando apenas no estudante integrado no sistema, né, com atividades diferenciadas, a terceirização da docência. Vamos chamar o conselho tutelar, né? Eles dependem, tomam conta daquele aluno que agora não só tem uma deficiência, mas com ele que tenha um transtorno, que é a hiperatividade, né? Ou que ele não tenha limites, então chama o conselho tutelar, chama um psicólogo aqui para trabalhar, então você vai vamos dizer assim, terceirizando a educação, terceirizando o teu trabalho, né? E há alguns relatos dizendo assim, olha, os estudantes estão na escola, mas eles ficam perambulando pela biblioteca, pela escola fora. Então, sempre nesse aspecto assim que, na verdade, não é uma inclusão ali meio disfarçada, né? Não deixa de ser uma exclusão, né? E nos aspectos, então, da inclusão, a gente tem observado que na Constituição Federal, que ela é garantida, né, pela Constituição Federal de Inclusão, e aí uma das grandes teóricas, a Maria Tereza Mantuan, ela vai dizer que é preciso mudar a escola e mais precisamente o ensino nela ministrado. A escola aberta a todos é um grande alvo e ao mesmo tempo o grande problema da educação desses novos tempos, né? Observando, né, nesse sentido,
que a inclusão ela tem que ser uma ação refletida, planejada por todos os sujeitos envolvidos na escola. O professor, a diretora, o diretor, a cozinheira, a funcionária que faz a limpeza, o cara lá da secretaria, todos têm que querer a inclusão, todos têm que optar por incluir. Uma escola que queira ser inclusiva, ela tem que partir de todos os seus agentes que estão ali. Uma comunidade acolhedora, uma comunidade inclusiva, pais inclusivos, você tem que trabalhar nessa dimensão. E a inclusão inteira ela requer um olhar amoroso, acolhedor. Eu tenho alunos que são dessa modalidade, e aí você, às vezes, quando dá para dizer, cara, senta, mas ele vem lá te perguntar se assim tá bom, o professor tá bom, assim, professor, sabe? E aí você vê, ou que ele não vai, não copia, não desenvolve o exercício, não vai, você tem que tentar, tem que achar uma estratégia, né? Então, acho que esse olhar amoroso, acolhedor, né? Não de pena, de dó, né? Mas esse olhar diferenciado. E aí tem professores, sim, na nossa área, que olham assim, diz assim, professor 8, né? Então eu olho sim, diferente para eles, mas com um olhar acolhedor, um olhar amoroso, de fazer eles se sentirem bem, que mesmo que não, né? Mesmo que às vezes quando não, está tudo bem sim, que naquele momento, estando ali na minha aula, está tudo bem sim, na matemática, né? Professor de matemática, né? Está tudo bom. E a questão dos estudantes, né? Também observei na pesquisa, quando a gente fala em inclusão, quando a gente quer falar de inclusão, é justamente isso. O estudante é um sujeito concreto, ele não é um sujeito virtual, categorizado, não é um sujeito que é classificado entre normal, anormal, entre deficiente, não deficiente, quieto, agitado, né? Gordo, magro, né? Não é esse aluno, ele é um sujeito concreto, a visão também que nós temos do estudante deficiente apareceu na pesquisa daquele que é o capeta, né? Ele tem TDAH, mas ele é um capeta, né? Ele tem déficit de atenção, mas ele é um preguiçoso, né? Ele tem deficiência mental, aí ele é o burro, tá? Ou ele tem outros transtornos de conduta, daí ele é um psicopata, ele é um perigoso, né? Então nós vamos categorizando esses alunos, né? Vamos tendo uma certa visão daquilo que seja deficiência, né? E aí no terceiro momento que a gente vê assim, nessa relação do estudante, do professor, e aí quando a gente quer trabalhar essa questão da inclusão, é justamente o respeito à individualidade, né? Planejamento que nós temos, não é fácil, eu mesmo não sou exemplo de planejamento para atendimento do estudante com deficiência, devido a tudo que a gente relatou. A gente não consegue abarcar aquilo tudo que é da escola, mas sim, quanto mais pudesse comprometer, se a respeito à individualidade, com o planejamento, com o aluno que tem deficiência, e com o aluno no geral também, né? A gente sempre tem falado disso, né? E aí, eu acho que buscando assim uma finalização já, sabe? Cansando já, eu tinha preparado isso aqui por uma meia hora apenas. E aí assim, como o mestrado ele prevê um produto final, embora a gente discuta essa palavra produto, né? Mas enfim, entendeu? Eu elaborei uma proposta de formação, né? Que a gente se pudesse aplicar para melhorar essa formação continuada dos professores. Então, em 4 momentos, né? Um momento o conhecimento das leis que orientam a educação inclusiva. Então, o professor vir para a sala de aula, né? Saber que existe uma lei, um estatuto da pessoa com deficiência, né? Saber que tem leis e conferências mundiais, né? Salamanca, Jundiaí, conhecer, né, que tem um plano nacional de educação, né? Assim como eu me lembro muito da professora Maria Silva, se alguém tem um trânsito aí com ela, você vai dizer assim, não é possível o professor ir para a sala de aula sem saber dos seus direitos, sem saber das leis que amparam. Então, também não é possível ir para a sala de aula, né, em busca da inclusão, enfim, uma educação de qualidade, se a gente não tem acesso, não sabe daquilo que
que nos ampara naquilo que a gente pode brigar, amparado com uma lei, um decreto, né? Compreender no segundo momento essa questão assim, segundo, terceiro e quarto momento, assim, bom, falar de todas as deficiências, a gente talvez não consiga fazer a universidade, uma formação inicial que vai tratar de tudo isso, talvez você não consiga. Mas então, alguns aspectos, a partir das dificuldades de aprendizagem, TDAH, dislexia, desgrafia, descalculia, dislalia, é um outro momento trabalhar as deficiências visual, auditiva e física, né, trabalhar elas, dividir elas em transtornos e deficiências, e há alguns outros que são justamente os transtornos, o transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, transtorno do desenvolvimento global do desenvolvimento, vários outros transtornos, para tentar fazer assim, uma formação minimamente para dar uma ajuda para os profissionais da educação. Bom, o que se conclui do trabalho, ou enfim, de todo esse processo que a gente tem tentado trilhar com a questão da inclusão, né? A formação e a inclusão ainda são coisas a serem superadas, que a formação inicial ainda é superficial, que falta compreensão e clareza do que é a inclusão, né? De que a prática docente ela é permeada por esse discurso inclusivo, mas que na prática a gente acaba excluindo. Não, eu faço inclusão, né? Mas depois você vai olhar na prática, no discurso, né, dessas pessoas, ou minha, né, gente, pelo amor de Deus, eu também estou nesse conjunto, né? Ainda nós tratamos o estudante como malandro, que se utiliza da deficiência, né? Jogamos a culpa na carga horária, na direção, no governo, enfim. Embora isso seja uma verdade bastante firme, forte ainda, né? E aí nós reconhecemos as muitas dificuldades que ainda alguns professores, né? Mas que mesmo assim se esforçam e se empenham na educação inclusiva que ela aconteça. Talvez, bom, vamos deixar pensar para o debate uma outra, se não sair, depois eu puxo uma conversa, dizendo assim, o que aconteceu, ou qual é a minha visão assim, depois da dissertação e o que eu venho trabalhando agora. Pode ser? Eu acho que eu me estendi aí por 1 hora, eu acho que tá bom. Tu não fez a função que era tua. Era ele que nós tínhamos combinado que ia puxar as palmas. Eu queria agradecer a sua presença e eu queria iniciar as perguntas como o ambiente escolar, a função que foi atribuída a ele foi além das funções familiares. A identificação, muitas vezes, de algumas dessas síndromes, algumas dessas doenças, é através do acolhimento do professor com o aluno. Queria saber esse processo assim que já a partir de você, digamos assim, já aconteceu de descobrir alguma dificuldade na hora da leitura, na hora da conversa, do diálogo, na hora de uma apresentação, o professor dá uma análise do aluno prévia para os pais e aí eles recorrem a um profissional. Sim, eu vou dizer assim, eu vou te dizer assim, que não me ocorreu até agora, porque eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes a partir do ensino médio. Né? E aí você detecta esse problema, mas eu posso dizer o seguinte, que eu e a minha companheira, minha esposa, nós detectamos na nossa filha, não só por estar em casa, mas porque pelo fato de sermos professores, nós observávamos algumas coisas nela que não eram normais e que aí a gente começou, então na época a minha filha foi diagnosticada com crise de ausência, né? E que então é um transtorno ali, neurológico, que tu perde uma etapa anterior da explicação e dá um desliga de 10, 2, 3, 4, 10 segundos, aí quando a pessoa volta, mas também há uma perda anterior e uma perda posterior, né? E que isso então faz todo um problema na aprendizagem. Então nós acabamos observando, não só por sermos pais, mas por toda essa experiência de sala de aula,
E aí eu tenho conversado muito com a minha esposa, e aí a gente não tem quem é marido e mulher professor, né? Enfim, companheiros professores, a gente não tem como não ficar falando de aluno em casa, né? Então ela, por ela trabalhar com pré, então ela tem relatado inúmeros casos do professor que percebe, né, a dificuldade, que tem feito propostas de encaminhamento, porque aí você também não pode ficar forçando a família a encaminhar, porque a família, gente, ela vive o luto, ou ela sabe e não quer admitir, ela sabe que o filho tem problemas, o que pode ter, que pode ser um autismo, que pode ser uma deficiência intelectual, que pode ser um transtorno, mas o ideal é o quê? Faz de conta que não é nada para dizer assim, não, está tudo tranquilo. E a gente também tem que passar por isso, nós temos que passar por esse luto, né? Porque a gente imagina um filho, uma criança perfeita, maravilhosa, e aí que ela vai bem em todas as etapas da escola, e um pouco você depara que não é bem assim. Então muitos pais têm, não, é tranquilo, não tem nada. Né? Mas acho que é boa agora, eu estou questionando, porque eu acho que sim, no momento que nós tivermos uma sala de aula com estudantes, que nós tivermos esse contato com estudantes cada vez mais jovens, nós vamos ter esse papel também. Né? De observar, falar com a direção, de integrar, olha, quem sabe uma avaliação neurológica, quem sabe uma avaliação psicológica, porque aí você vai descobrir vários transtornos, várias deficiências. E como nós estamos numa roda, poderemos começar pelo professor ali seguindo. Que já Bem, uma boa tarde a todos e todas. Primeiramente, parabenizar o grupo pela temática, assim, que é uma coisa que é um tema que me instiga muito, por ter ficado muito tempo nas escolas e perceber esse processo de ampliação dessa demanda, dessas questões assim, que chegam até nós, como professor da rede estadual e municipal. Para vocês terem uma ideia, na minha última reunião, foi dia 21 de dezembro, se passou já uma antecipação do que seria o nosso próximo ano, planejamento. E nós tínhamos no 6º ano, que de 24 alunos, 12 tinham diagnósticos. Né? Todo no 6º ano, dentro de um conjunto de questões aí, como o professor já trouxe. E como aspectos assim da minha memória, vem muito aqui a partir da fala do professor, a respeito desses elementos quase que perceptíveis em todas as escolas, né? Da dificuldade de a gente acolher, da dificuldade de planejar. Eu, por exemplo, tinha 5, 6 planejamentos numa turma só. E o fato, né, o meu irmão trabalha na PAI, eu tenho um irmão gêmeo, Rafael. Então, aconteceu, eu fiz algumas aproximações com a temática. E eu peguei aqui uma foto, não sei se vocês querem ver, né, que é o meu querido aluno Pedro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E uma das questões que a gente... ele tinha síndrome de Down. Pedro é o do meio. Pode passar. O Pedro muda a minha vida. Né? O Pedro já tinha mostrado para vocês. Né? E esse momento aqui, o Pedro foi o primeiro trabalho que ele fez em grupo. Isso marcou muito, porque ele já estava no 9º ano. E vem ao encontro dessa dificuldade que nós, professores, temos de nos pensar como potenciais de informação, e ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me incomodava é que o Pedro estava relativo à folhinha. Tudo que se fazia para o Pedro era uma folhinha A4, em que ele pintava, ele fazia traçado, e vem ao encontro também que ele falou, né? Eu estou pensando um modo para o Pedro. Mas isso nunca foi parte de um plano coletivo, como o professor falou, de uma escola que se modifica. E a minha questão, assim, é mais para a gente pensar aqui todo mundo, né? Envolve a relação diagnóstico e a própria noção de estudante que a gente tem, né? A partir somente pensando nesse arcabouço da normalidade. E o quanto, né, o diagnóstico, né, a articulação com o educador especial. Por isso que eu fiquei muito entusiasmado ao debate, né? A gente não tem uma formação
específica para os nossos cursos de licenciatura. Pensando assim, como acontece o diálogo lá no planejamento entre o educador ou educador especial e o professor de história, de matemática, de geografia, que envolve aquele plano que é individual, mas que é coletivo também. Eu falo isso porque não é só lei. A lei a gente sensibiliza e instrumentaliza uma ideia de defesa dos direitos das crianças e de todos que estão na escola. Então a minha preocupação é justamente essa, né? Como é que nós vamos pensar um planejamento ou propostas, né, que visam a formação da autonomia dessas crianças e desses jovens, proporcionando sobretudo a defesa dos seus direitos, a defesa, e pensando no estatuto lá de 2015, né, das pessoas com deficiência, a escola é um dos elementos. Eu venho sensibilizado por conta das minhas experiências, né, o quanto eu sofri, o quanto eu chorei, o quanto eu me sentia incapaz, na verdade, né, de proporcionar. Mas quando o Pedro, esse menino que eu mostrei para vocês, ele começou a conversar com os demais colegas, ele fazia o ele apagava a luz na hora de sair. Né? Ele era um amor, assim, a gente divertia muito ele. E ele me amava. Né? E eu amava. E ele desenvolveu questões paternas comigo. Porque a mãe e o pai tinham separado. É uma coisa que é da história de vida de cada um. Mas o que eu quero dizer é que acompanhar o desenvolvimento de uma criança com deficiência é uma das sensações mais lindas possíveis. Mas é preciso escuta e é preciso também sensibilidade daquilo que tu pode. Porque é algo que é indecifrável, porque a gente não está no diagnóstico. É a experiência de um sujeito, como o professor falou, de uma subjetividade que está se constituindo. Ora ele queria ficar lá, ora ele queria estar comigo, aí eu fiz só para encerrar, uma atividade da consciência negra, e ele tinha um costume que ele fazia todas as atividades, ele tinha uma lista. Cada folhinha ele tinha que ir terminando, e à medida que ele cumpria, ele se sentia feliz. O Pedro era o meu melhor aluno. E aí, eu pedi para ele, Pedro, hoje eu vou fazer uma atividade de samba, era de consciência negra, eu gostaria que tu hoje ficasse na aula dialogando. E ele me olhou assim, tá, aceitou. E aí, enquanto eu falava, ele olhava para mim e fazia assim. Sono. Era isso. A gente vai fazer um pouquinho. Olha, novamente agradecer, professor. Acho que ficou tanta coisa que daria vários temas nessa dissertação, né? Luiz, algo que é essencialmente das ciências sociais e o que nós conhecemos de antropologia, sentir toda a tua exposição à alteridade, né? Justamente isso, esse papel do professor. Né? Mas não se colocar no lugar de um estudante com deficiência, mas sim perceber que dentro do conjunto da escola, da aula, tu pode fazer ou aguçar num todo esse lugar de outro, ou seja, esse estudante que é normal, teoricamente, também se colocar e assim produzir uma consciência coletiva. Você tocou em várias coisas, né? Mas bem aguçada com a pergunta da Vicolene, eu fiquei pensando, né? Por mais que eu trabalhe no ensino médio, até fugindo um pouquinho, né, que é um pós-dissertação, queria saber duas coisas. Como foi a experiência das oficinas, dessa sequência didática? E segundo, o pós-pandemia. Quais estudantes chegam no ensino médio, alguns síndromes, algumas coisas, né? Por esse afastamento da escola, da relação com os estudantes. Será que esse pós-pandemia também trouxe essas dificuldades? Né? São essas duas perguntas. Qual é a sua sequência didática? Esse pós-pandemia, porque eu fiz reflexão no meu relatório de estágio, eu queria saber a experiência do... Bom, eu vou pedir desculpa. A gente pode ir fazendo mais perguntas. Sim. Responde todas?
Se alguém quiser ir na ordem ou se colocar à disposição, aí a gente... Eu queria uma também. Prazer com o senhor Alex. Falo muito bem do senhor da filosofia, muito um professor bem engajado assim, com a RP e tal, né? O Chakra também elogia bastante. Que bom. Fico feliz de conhecer o senhor presencialmente. E de fato, como o senhor disse, dá para resumir uma palavra que é complexa, né? Vai indo pelas estruturas, pelas camadas, tu vai ver uma complexidade muito densa, assim, né? Mas eu queria fazer uma pergunta que encaixaria com uma fala que o senhor disse ali, para mostrar um pouco mais da perspectiva do agora, né? Qual que tu vê que é o maior problema da inclusão na escola agora que o senhor terminou a pesquisa, o senhor está pensando nas continuações e tudo mais? Como que o senhor vê, tipo, que é a maior dificuldade, assim, desse todo o processo que, de fato, é muito complexo, né? Um processo bem denso, assim. Eu tenho uma pergunta também, eu tenho duas perguntas na verdade, professor. Sobre dois assuntos que o senhor tocou, que, na real, bem específicos. Na questão, quando a gente está... É um pouco diferente do que a gente lida no curso de História, né? Porque o nosso foco são os mais velhos. Mas ali na defasagem do limite entre a relação discente-docente, sabe? Quando o senhor disse que alguns alunos começaram a ter como uma figura materna, como é que a gente leva essa educação como inclusão, mas que inclua a família dos alunos também? Porque a gente sabe que eles estão na escola porque muitos não têm outro lugar para estar, né? Então essa dissociação, assim, de ver o professor como uma figura maior por falta de figuras em casa, talvez, ou pela presença. Como que o senhor lidou com isso? Como que a gente lida com isso de uma forma profissional? Porque muito provavelmente eles começaram a te chamar de pai ou algo assim, porque tu era a única pessoa que via eles de outra forma, ou que incluía as necessidades dele como uma prioridade sua. E outra coisa, sobre talvez levar essa educação, essa forma de incluir não só alunos com necessidades especiais, mas os alunos que não se encaixam necessariamente no modelo de estudo militarizado que a gente tem nas escolas hoje. Porque nem sempre o aluno que vai estar passeando pela escola é um aluno com TDAH, um aluno com... Às vezes é só um aluno que não se encaixa mesmo no método de ensino. Como que a gente leva esse método de educação significativa, como o Paulo Freire dizia? A gente inclui esses alunos, a gente flexibiliza formas de ensino para eles. Talvez se ele está passando pela escola, indo na biblioteca, conversando com outros, talvez seja um método de aprendizado diferente do que dos outros. Como que a gente flexibiliza essa forma de ensino para toda a turma? Poderia responder isso para não, senão eu estou achando que eu comprometer tudo, né? Todo. Bom, então assim, pedir desculpas que talvez eu não tenha dito que aquela história do produto lá das sequências era uma necessidade de ter lá para ser um trabalho conclusivo. Não apliquei nenhuma, não foi aplicado. Tá? Então, e isso eu até reconheço que ele observou. E, poxa, agora está lá no repositório da universidade, então está lá parado. Quer dizer, você faz um produto, mas depois ele não é aplicado, sabe? Então eu peço desculpa porque não houve nenhuma aplicação prática, e aí também não há uma exigência, né? Ficou, né? Talvez eu não disse isso, né, na hora de dizer que ficou como uma sugestão de trabalho. Tá? Agora, no pós-pandemia, ele afetou de tal forma, né, a presencialidade, porque aí a gente tem observado assim, que me parece, ainda são questões que ele deveria talvez aprofundar melhor, mas me pareceu, alunos de modo geral descomprometidos, mais do que antes, né? Parece muito mais assim que voltaram em um tempo assim que não há mais cobranças e que a cobrança não é bem vista. Se diz assim, cobrança, bom, tem que tirar nota, você tem que prestar atenção, você tem que participar, por causa que ficou, me parece, aquele resquício de que na pandemia nós, pelo menos nesse estado, vivemos que foram passados todos, alunos que nem apareciam, no final do ano foram
foram mandados adiante. Né? E, em especial, assim, ó, na pandemia, na questão das deficiências, eu acho que houve uma desarticulação ainda maior, porque nós, por exemplo, temos alunos deficientes que não voltaram para a escola. Eu não sei o que vai ser feito. Eu não sei. Tem, por exemplo, um aluno do terceiro ano do ensino médio, né, que ele não voltou mais para a aula depois da pandemia. O ano passado ele fez alguma coisa, foi dado alguns trabalhos, ele passou, foi adiante. Né? Tem toda aquela coisa assim, não pode repetir, não pode repetir. Né? E aí esse ano ele não veio, ele não frequentou a escola. Os colegas não o conhecem. Não. Né? Nós sabemos quem é pela tradição dele, do histórico dele na escola. Mas ele não veio, porque não tem uma pessoa que acompanha, porque a mãe não busca esse direito da criança. E tem um outro menino que agora está retomando, porque daí houve um profissional que foi possível então profissional, porque diz a nossa coordenadoria de que não tem gente, né, não tem profissionais para a docência. Né, são esses profissionais de atender as diversas deficiências. Então, na minha visão, eu acho que nós temos um retrocesso, pelo menos trabalhando lá na minha escola, que é dono da escola, mas enfim, lá pela escola em que eu trabalho, houve acho que um retrocesso nesse sentido de que não houve uma continuidade. Parece que, talvez por uma desmobilização dos pais, por uma desmobilização da mantenedora, que não previu essa volta, quem sabe, dessas crianças. Então, eu vejo uma certa desmobilização. Né? A maior dificuldade eu tenho aqui. Eu poderia só... Alex. Oi? Alex, qual é que era a pergunta? Qual é o maior empecilho para, de fato, efetuar a inclusão na escola? Ah, sim, por isso que eu abri esse arquivo aqui. Eu estou escrevendo um ensaio para agora, para a pós-graduação, e eu volto a falar assim, primeiro trazendo, talvez que vale dizer aqui, nós tivemos no governo passado e o inominável lá, nós tivemos um retrocesso nas políticas, né, públicas de modo geral, em especial na questão da lei do decreto 10.502, que tratava da Política Nacional de Educação Inclusiva, especial, equitativa, inclusiva e cooptimizada ao longo do tempo. Assim, ele parece carregado, aliás, esses termos aqui, o pessoal da sociologia, ali dá para nós trabalhar o ano inteiro e talvez uma graduação toda. Mas nas entrelinhas, enfim, nas linhas mesmo do decreto, ele desmontava a educação inclusiva, inclusive dando a abertura para a volta das escolas especializadas, né? Aonde uma defesa da sua equipe de que isso era um avanço justamente para não prejudicar os normais. Bem nesses termos eu vi uma entrevista. Então, foi assim. Mas é um pouco, vamos dizer assim, as minhas leituras posteriores, é a questão não só da inclusão dos deficientes, do estudante com deficiência, mas da diversidade na escola. Né? O lugar, o espaço para o branco, para o negro, para os diversos atores, para as minorias todas, né? Que a gente vem trabalhando. E aí as dificuldades que eu tenho enfrentado ali a questão do investimento público, né? Políticas públicas, ideal que seriam políticas, fossem políticas de Estado, né, do investimento, de levar a sério então o investimento na área de melhorar a infraestrutura das escolas, melhorar a valorização profissional, né,
que a gente pudesse ter esse gosto também, por trabalhar não só para aquela, porque ninguém é livre de caridade, aquela coisa, né? Não é dom, né? É uma profissão ser professor, né? Então, eu vejo assim, investimento público, depois eu imagino assim, a qualificação docente, né? Um dos maiores desafios, a qualificação docente e, por fim, o grande desafio que eu vejo hoje é a questão das escolas acolhedoras. De fazer justamente esse papel. Você acolhe a diversidade, você acolhe a deficiência. Eu acho que o teu relato, a tua experiência é fantástica. E aí eu entro nessa questão da questão de uma escola acolhedora, quando a criança vinha chamando de pai, né? Eu acho que a gente faz esse papel, né? O professor aqui, ele se aproximou, ele viu no professor essa figura paterna, essa figura familiar, né? Então, a minha atitude foi assim, e aí a gente entra numa contradição, se eu deixo chamar de pai, um grande grupo lá, e eles dizem assim, não somos pais, não somos filhos, né? Eu vou entrar em choque com essa ideia. Se eu não deixar, como é que talvez eu seja a única figura, né, que ela se sinta essa figura carinhosa, essa figura de alguém que olhe para ela. Então, devagarinho, fui trabalhando, uma ou duas aulas, né, disse, olha, gente, aqui eu sou professor, vocês são meus alunos, né, mas aí assim, mas sempre nessa postura assim, de acolhimento, né, de continuar amando aquelas crianças, abraçando, se for o caso, tratando-as bem, né, não se assim, chamou, papai, dá um coice, né, chega para lá. Essa questão do acolhimento, né, e de que elas se sintam bem na minha presença, mesmo sem precisar me chamar de pai, né, mesmo que nessa minha relação com eles é de estudante, de aluno com professor. Que nós não precisamos ter aquela relação agora de distância, né? Se me chamarem de pai, de tio, então eu posso me aproximar. Se me chamarem de professor, eu me distancio. Não. Né? Né? Esse acolhimento, de compreensão, e aí são crianças de 12, 11 anos, né? Não os tchutchuquinhos ainda. Tem que ter todo um processo. E aí, nesse sentido, e aí nós paramos aqui a pergunta, né? Eu acho que você foi a última pergunta, né? Isso, nesse sentido, né? Do acolhimento. Mas teve uma outra pergunta. Foi a segunda pergunta. Tenta lembrar. Sobre como incluir os outros alunos que têm outros patrimônios. Sim. Aí você me lembra de uma experiência que eu tive com alguns alunos assim, eu dificilmente eu consigo pegar rancor, não sei se fica para dizer isso, né? Ou ficar com aquela coisa assim, poxa, mas a Simone que termônio, não consigo. Não consigo, sabe? Então, porque era a mais que me afronta, aquele aluno que me afronta, que me desafia, que me testa. Então, assim, eu tive exemplos muito interessantes assim, de ser o aluno que todos detestavam, que queriam expulsar ele. E nesses corredores, nessas horas, eu ia dizer, fulano, né? Cara, não, tu não vai dar conta, tu não te acerta nessa disciplina, tu não gosta dessa disciplina, mas tu vai ter que fazer. Então, cara, nessa disciplina, te controla, te calma. Nos conselhos de classe, queriam ferrar e eu defendia. Vamos reprovar? Não, vamos dar uma chance. Então, eu até anotei quando você falava a questão do acolhimento, né? A questão de ver esse aluno que tem uma outra forma de aprender, né? Não simplesmente pensando em pegar ele em algum ponto para poder reprová-lo, né? Não recriminar, não acusar, não ficar o tempo todo, né? Tentando achar algum jeito de também você entrar em choque. Mas chamar... E se a gente às vezes levasse como método de ensino essas conversas assim, no corredor, se é onde o aluno quer estar, ele quer trocar ideia no corredor, então não é um pouco do clube dele e de uma outra forma mais casual. Sim, acho que isso é tranquilo. Inclusive, nós temos agora eu estou enfrentando um desses casos, que ele já também está numa fase aquela questão de defasagem de idade e ano sério, né?
Então ele está no primeiro ano do ensino médio, ele já devia estar lá no terceiro, e aí ele está odiando a classificação toda. Então eu tenho tentado me aproximar por enquanto nesse sentido. Ele não gosta de estudar, ele não quer estudar, ele só está esperando os 18 para vazar, ele não quer. Então eu tenho pelo menos para quê? Para que esse convívio que ele esteja na escola, enquanto ele esteja na escola, e pelo menos esse convívio ele consiga ficar ali. Né? Que os outros professores consigam deixar a presença dele. Se ele não faz nada, pelo menos a presença dele. Que muitas vezes é essa presença simplesmente que eu preciso. Né? Não sei se consegui responder, mas... Alguém tem mais alguma questão? Eu posso colocar aí? Posso colocar aqui? Na verdade, não é uma questão, mas eu gostei muito da sua fala e também do professor Renan sobre alguns alunos específicos, né? Eu fiz o estágio, é mais ou menos um compartilhar de experiência do que uma questão assim. Porque o estágio não é obrigatório, né? E todo mundo que passa por isso, ou às vezes é um supervisor do curso, sabe o que os estudantes, os estagiários passam na escola enquanto estagiários, né? A gente faz de tudo, né? Essa é a realidade. E, inclusive, eu tinha, às vezes, que ficar com um estudante que tinha autismo. E quando a docente não aparecia, assim, muitas vezes isso acontecia, e aí o meu papel era ficar sentado do lado da criança, fazendo com que ele não atrapalhasse a aula da professora, porque ela literalmente deixava explícito que ele era um problema para ela. A professora, então, e os alunos super acolhiam, era uma turma de ensino fundamental, anos iniciais, então eram tudo crianças ali e eles têm um afeto bem grande pelo colega, só que a professora não tinha. E aí quando a docente faltava, eu tinha que sentar ali do lado dele, dar coisinhas para ele brincar, ou ela dava a folhinha que ela dava para todo mundo da sala e fazia com que eu respondesse e colasse no caderno dele. E aí, enfim, isso me gerou várias angústias, assim, né? Eu sempre compartilhava isso com a Simone e ficava, mas o que a criança está aprendendo? E aí tinha aquele momento específico em que uma educadora pegava a criança e colocava na sala, não sei como é que chama a sala, ela tem um nome específico, né? Sala de recursos, Sala de recursos, sala multifuncional. E aí aplicava com ele algum método específico, né? Mas era só aquele momento que ele estava na sala com ela, né? Quando ela não estava, ele basicamente só ficava lá porque ele tinha que ficar na escola, né, de alguma forma para também os pais trabalharem. Mas aí eu fiquei pensando justamente sobre isso, né? O sucateio, né, da educação, né? Não tem docentes suficientes, vamos colocar estagiários que estão na formação inicial, não tem nenhuma cadeira, nenhuma disciplina que trate sobre isso. A gente tem no máximo livres, eu acho que está sendo discutido sobre colocar uma cadeira de educação inclusiva, né? Mas mesmo assim, livres também, tipo, ensino remoto, não me lembro, não me recordo muita coisa, não me foi muito útil naquela situação. Também não acredito que vai ser adiante também, porque foi algo muito superficial para a gente conseguir, de fato, lidar com a diversidade da escola. Mas fiquei refletindo, né, sobre essa ideia de que é basicamente um sucateio, né? Você não tem pessoas suficientes para dar conta da demanda, e aí quais são as soluções? Colocar essas pessoas à parte, né? Colocar elas em escolas específicas, colocar elas em salas que estariam educando elas entre pares, né? Não estariam atrapalhando as aulas que são ditos normais, né? Não estariam atrapalhando a aula de professoras que não querem lidar e não se importam com a inclusão, né? Então, só mais um comentário que eu fiquei bem instigada com isso. E passo a palavra aqui. A Jennifer já comentou um pouquinho que eu ia perguntar, que é, na formação inicial, como você acha que seja uma proposta adequada e atenta à educação inclusiva, né? Aqui nós temos a disciplina de Libras, né? Eu já fiz essa disciplina. Ela é muito mais voltada para a comunidade surda, que é Libras, né? Embora eu sou professora sonista, então ela também
passou algumas coisas sobre essas outras deficiências, né? Mas é limitado a uma disciplina. Eu sei que alguns outros cursos têm a disciplina de educação inclusiva, né? Na história nós não temos, porque o nosso PPC é de 2013, e aí não precisou incluir, que é ainda outro domínio conexo, né? Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso vem sendo debatido, a universidade tem domínio conexo nessa parte de disciplinas comum a todas as licenciaturas e domínio comum a todos os cursos, muito inchados, são muitas disciplinas, né? E aí a minha dúvida, a minha questão é isso, né? Como atender a demanda da educação inclusiva, ao mesmo tempo que não dá para curricularizar tudo e que há muitas outras demandas por curricularização dessas questões sensíveis, né? É um dilema. Isso. Priscila, primeiro eu queria agradecer muito a sua apresentação, te parabenizar pela temática, pela tua pesquisa, uma temática de vida também, uma temática profissional, né? Acho que isso, num espaço como esse, que é extremamente importante e que a gente tenha mais oportunidades também de discutir essa temática da educação inclusiva em outras oportunidades, né? Contigo, com outros pesquisadoras que estejam discutindo, né, essa temática. Queria parabenizar também a Jennifer e o Clayton pela escolha da temática e pelo convite ao professor Laércio. Muito bacana mesmo. Ouvindo aqui a sua apresentação, ouvindo a fala dos colegas, a fala do Renan, o depoimento também da Jennifer, né? Me vem várias coisas aqui na cabeça, né? Você tocou naquele ponto sobre a hipertrofia da escola, né? É uma expressão que acho que ela vem bem a calhar, assim, diante de tudo o que se lança como responsabilidade para as escolas e para os profissionais dentro delas, né? Eu olho com muita admiração, por exemplo, o relato do Renan com relação àquele estudante com síndrome de Down e ver um professor se desdobrando muitas vezes, assim, a partir de uma iniciativa, vai na intuição, na força de vontade, né? Esse exemplo que o Renan trouxe aqui, para mim, ele é bem característico, né, do que é essa hipertrofia da escola e, consequentemente, a hipertrofia do trabalho do docente, né? Super-heróis, heroínas, né, praticamente. Inclusive, sem muito respaldo técnico e de recursos, né? Por outro lado, eu fico pensando também na hipertrofia da escola, uma hipertrofia às avessas. Quando o docente, o coordenador pedagógico, o diretor ou a diretora assume para si uma função que não é dele. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma colega, ela tem um filho matriculado num colégio particular aqui da cidade, e o coordenador pedagógico simplesmente chama a mãe de canto e diz: olha, o teu filho tem que usar Ritalina, porque ele já foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Sabe? E aí você fica em choque, né? Quando você escuta uma coisa que quer dizer. O coordenador pedagógico, ele não tem formação em medicina, em psiquiatria, nada. Ele é formado numa licenciatura na área das ciências humanas e ele simplesmente chega e passa isso como uma prescrição ali, não só aquela mãe, não só outros também têm que seguir. Né? Então eu fico assim, extremamente angustiado também com essa hipertrofia às avessas, quando muitas vezes os profissionais assumem para si uma responsabilidade que não tem, que não deveria ter. Né? E ainda mais numa situação como essa. Né? Praticamente a gente está colocando as crianças para tomar uma droga super pesada, sendo que muitas vezes não é o caso. Né? Qual é o caso? Será que o caso então é o fato de que a gente tem um modelo educacional, um modelo de escola que a gente precisa reformar? E aí vem a minha segunda angústia, né? Até que ponto, de repente, a gente trazer essa temática da inclusão num modelo de escola que está deixando as nossas crianças transtornadas e muito mais ainda aquelas que já chegam com alguma deficiência, né? Transtornadas e excluídas, de fato, né? Será que, de repente, não seria... Eu não sei até que ponto a temática da inclusão nos leva a pensar também numa proposta não é nem de reforma, mas de supressão desse modelo estudante que a gente tem agora
e produção de uma coisa diferente, né? Eu não sei também como que vai ser essa coisa diferente, como poderia ser essa coisa diferente, mas me parece que essas estratégias que a gente tem até o momento, de repente curricularizar determinadas disciplinas, sabendo que a gente não vai atender a diversidade, né, que existe dentro da sala de aula, também em termos de inclusão das pessoas, não vai dar certo, né? Não importa se a gente tem lá um segundo docente, uma segunda docente para lidar especificamente com determinados estudantes que apresentam, né, necessidades especiais. Eu não sei até que ponto isso também, dentro dessa estrutura de escola que a gente tem, em algum momento vai surtir algum efeito, né? Vai realmente transformar e construir uma outra forma de educação possível, né? Então, eu só queria compartilhar isso para ver também como é que você pensa essa questão da transformação, da produção de uma outra coisa a partir do fim mesmo desse modelo de escola que a gente tem, essa coisa mecânica, essa coisa fria, essa coisa desumanizada, né? E essa questão da hipertrofia do profissional também, quando às vezes a pessoa mesmo se atribui uma função que não é dela, né? Inclusive medicar uma criança, ou prescrever que mamãe medique uma criança com um remédio tão... Crianças diagnósticos. Isso, essa linha. Poxa, vamos começar por aqui. Eu acho que pudesse aí um bom tema de pesquisa. Um bom tema de pesquisa. Para a vida, hein? Para a vida, não só para o mestrado, doutorado, mas eu acho que interessante. Eu não tinha me dado por conta, professor, dentro dessa possibilidade, dizer, como fazer, se eu conseguir captar a ideia, né? Como que é possível incluir nesse modelo que já é estudante. Isso, E como desconstruir esse modelo em... Cara, isso que é o que os autores sugerem, né? Uma outra escola. E aí que eu acho que seria assim, um tema de pesquisa para ver mesmo. Eu não tinha me dado por conta que um pouco ele está querendo incluir dentro do processo que não tem inclusão. Né? E essa percepção que eu tenho. Que se volta à pergunta que a Helena colocou, né? Uhum. Quanto a inclusão se torna um termo muito técnico, né? Que seriam somente com questões de deficiências, também envolve o aparelho, a dimensão de construção espacial da escola que exclui as pessoas. Quanto incluir é muito mais amplo que as questões de deficiências. Envolve questões raciais, gênero, sexualidades, classe, né, de pessoas que não querem ficar na escola. E aí, eu acho que aí voltando um pouquinho ao caminho inverso agora, né? De fato, a colega fala hoje a gente tem percebido um pouco a prática de substituir o professor, ou vamos dizer assim, o profissional, né, habilitado para aquela especificidade, para aquele trabalho, por os estagiários, que estão lá justamente para fazer esse processo formativo, para fazer esse processo de caminhada, e no entanto colocam lá no fim. Né? Então, para fazer o processo, mas pula o processo e bota lá no fim, que é ficar com uma criança, né? E que não tem que outra coisa fazer, senão é ficar lá mesmo. Salvo algum empenho particular, pessoal, de tentar dar uma resposta, você vai buscar uma outra atitude, senão é essa mesmo. Né? E aí, talvez, agora eu fico quase sem resposta, né? A partir dessa constatação, né? O que fazer, né? Ou qual é que seria assim, a minha sugestão, opinião, ou como eu vejo a formação para a inclusão nas licenciaturas, na formação inicial. Eu acho que é isso de novo. Não vai resolver, talvez, a cadeira de livros, porque aquilo você teria que ter como trabalhar com o menino lá que tem síndrome renal, como trabalhar com aquele que tem o autismo, etc. Então, talvez trabalhar algumas coisas assim, nas especificidades, talvez não vai adiantar. Talvez a saída seria justamente, vocês têm em alguns já as cadeiras que tratam da educação inclusiva, os fundamentos, algo mais geral, e aí, quem sabe, a provocação, né? É muito mais pelos funcionários dessas trocas de conversa, essas rodas de conversa constantes, né? Em cima
Porque aí você vai trabalhar diversos aspectos, diversas deficiências, enfim, a diversidade, e aí eu volto a dizer que também fruto, acho que dessa pesquisa, é o olhar para a diversidade, não só para a deficiência, mas para a diversidade toda que nós temos. Bom, o Gui poderia tornar, talvez não foi respondido pelo professor, a sua pergunta aqui, e daí, professor, para encerrar, talvez ninguém mais presencial, passar depois para online ali, encerrar com a minha pergunta, que seria: há uma falta de, digamos assim, de formação de entender o método que o aluno ele aprende, certo? Será que essa exclusão, muitas vezes, parte do professor, não é a falta de métodos avaliativos? Avaliativos em questão. O professor ele tem que dar resultados, ele tem que dar explicação por que ele está avaliando aquele aluno, por causa que ele tem, digamos assim, no final do ano, um boletim, que lá naquele boletim tem notas. Como dar notas para um pensamento que muitas vezes é único? E essa seria a minha pergunta. Ficou uma pergunta para trás aqui? Não. Foi Foi eu acho que essa é uma das grandes dificuldades quando você tem, de novo, o ensino que ele é padronizado, né? Que ele é de 0 a 10, né? Que dentro disso você tem que, embora os estudantes da educação especial e os estudantes com as deficiências, né, eles sejam avaliados por pareceres, né? Mas como é que você vai tratar disso quando há vamos dizer assim, uma homogenização? Por mais que você faça o parecer, e muitas vezes esses pareceres eles são um pouco gerais, não tratam da especificidade de cada criança, né? Justamente por conta dessa realidade toda, né? De uma sobrecarga de trabalho, inúmeras atividades, com 711 alunos, que é o meu caso esse ano, né? E aí você acaba fazendo justamente assim, o possível que às vezes acaba não dando uma atenção adequada que seria necessária na avaliação daquele estudante, né? E aí o sistema ele cobra, ele pede aquilo que você diz, ele pede dados, e aí você acaba muitas vezes faltando com isso mesmo. Acho que sim, que nós também somos culpados, boa parte, por essa exclusão, por esse sistema que está aí, né? Que o próprio professor diz assim que acredita que nós devemos surgir um outro modelo. A gente sempre cai nessa angústia, se é uma outra escola que deve surgir. Eu estou convencida já que o que a gente está vivendo é um momento transitório. A gente não sabe o que vai vir, né? A gente continua pensando, vivendo, né? A prática. É um outro tipo de escola que seria viável, né? Mas qual? Sempre são essas questões que a gente fez. Mas é um tipo de sociedade, né? Que está estruturado dessa forma, né? Então, como expressar uma diversidade num lugar que é para ser discutido, né? Se a gente retira a discussão de hoje da diversidade, que é justamente a discussão, a gente estaria reproduzindo novamente a mesma forma de dar aula, né? Porque a gente tem 30 estudantes em uma sala de aula e cada um vai pensar e organizar a produção do conhecimento de uma maneira diferente, né? Então, o modelo de sociedade, acho que é a partir desse pressuposto, é a sociedade que vai reproduzir instituições, como a própria escola, né? Como a própria família, a ideia de família que a gente já vem pensando. Mas é muito interessante que espaços como esse, ainda bem que a gente deu freio, nos faz dispensar, ir para a prática, unido da lei, unido dos desafios que estão lá, né? E minimamente, a gente não é super-heróis, mas nos é colocado essa capa, vários outros super-heróis, que a gente tem a possibilidade de repensar, por mais que é o caos da nossa sociedade, de olhar diferente, né? De ser mais realmente humanos nesse sentido. Então, acho que isso foi incrível viver hoje. Tem uma frase do Brenaldo, que é um poeta, que foi muito bom viver hoje. E eu acho que no final, assim, fica uma grande bandeira, né? De olharmos enquanto profissionais, não só essa ideia do professor em si, mas somos professores, temos uma profissão, somos historiadores, somos sociólogos.
psicólogos, ciências sociais. E se os professores têm orgulho disso também, acho que é muito bom que eu falo. Ainda bem que eu vivi o mesmo. E vou dar mais vezes aqui, né, você. Tem algumas considerações online para o professor, talvez? Então, vamos encerrar considerações finais e agradecimento ao professor. Pois o tema que ele propôs na dissertação dele vai muito além digamos assim, das graduações, digamos, da graduação que teve, filosofia e a teologia. Foi muito mais além, é isso que instiga todos nós aqui. E além do nosso conhecimento de uma graduação, mas digamos assim, um conhecimento da nossa vivência, daquilo que está perto de nós. Claro, não vamos conseguir abranger todo, mas aquele, digamos assim, se eu conseguir fazer a diferença para alguém que está perto de mim, e principalmente da minha família, é essa a importância que é o estudo. Muito bem, eu confesso que quando o Cleiton me procurou primeiro a contar, mas aí eu não consigo dizer não, né? Mas a vontade deve ter dito talvez não. Porque, cara, eu não me comprometo, eu não preciso ficar me preparando e tal, né? E aí eu não preciso enfrentar o medo também, que causa um medo, né? Um certo espanto de estar diante de um grupo diferente, de um grupo que ele sabe que vai estar ouvindo, que vai te questionar. Né? Mas, por outro lado, assim, eu disse, não, eu preciso me desafiar. E assim, ó, se eu contribuir com alguma coisa hoje, eu saio feliz. Se eu não, mesmo que eu não tenha contribuído, eu saio mais feliz ainda, porque eu me enriqueci com a conversa de tarde, com a experiência de vocês, com a fala de vocês. Eu acho assim, ó, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. A escola, não falei com a diretora, mas está aberta, tá? Venham lá que nós assumimos a bronca, precisar vir lá, querem vir lá conhecer a escola, estarem lá. O cliente já veio assistir uma aula, né? Outros, se tem mais alguém da filosofia ou de alguma outra disciplina, qualquer, a escola está aberta, a gente acolhe, tá? E eu tenho feito uma parceria enorme, isso eu chamo um pouquinho para mim, né? Um pouco enquanto as escolas, algumas direções ficam meio assim os alunos, né, os graduandos estarem lá e eu puxo. Não, pode vir, vem. Não, senhor, mas tu já tem. Pode vir, já tem os da residência. Não, vem, pode deixar que vem. Não me importa assistir minha aula. Né? E não importa se sai de lá e faz as críticas que têm que ser feitas. Né? Porque eu entendo que esse espaço de relação entre a escola básica e a universidade, ela tem que andar junto. Nós temos que andar juntos. E aí, na medida do possível, né, se nós pudermos contribuir, nós estamos aí. Muito obrigado mesmo, olha, foi 1 hora e quase 2 horas de uma rica conversa. Gostei mesmo. Muito obrigado. O pessoal perguntou novamente sobre certificação. Pediu um e-mail. É só sair. Eu coloquei aqui para o pessoal encaminhar um e-mail com o número de CPF. Eu vou colocar aqui. Pessoal que está acompanhando pela sala, a gente pede para que vocês encaminhem um e-mail para o e-mail do PET. O endereço está ali no chat com o número de CPF de vocês. Tá bem? Isso eu que tenho que escrever. Educação, Então, tá. Mas era no início do milênio. Ah, tá. Então nos cruzamos. Sim, manda. Mas tem que esperar pro outro lá. Tá. E amanhã já começa a ter a última. Amanhã é a última observação. Vai dar tempo? Quando? Tem que dar, né? Tem que entrar no mestrado. Está fazendo seleção do mestrado, menino? Tá, mas ele é meu aluno de estágio. Ou amanhã você vai estar no GDT, amanhã você vai estar por aí nas provas. Tem prova amanhã? Tem prova.
Professor Laércio, muito bem-vindo mais uma vez e volte sempre aqui no nosso espaço. Muito obrigado, Vi. Muito bonito, a pesquisa muito importante. Que bom, eu fico feliz em poder contribuir alguma coisa. Faz falta, né, para a gente discutir isso nas nossas formações de licenciatura, né? Porque é sempre um desafio. Eu também já tive altas dificuldades no começo da minha vida de docente, assim. Inclusive, quando você começa a pegar aula como professor substituto nas escolas, você não tem pontuação, pelo menos lá no estado de São Paulo era assim, né? É assim, né? E aí você passa por várias turmas assim, e você se depara com